No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, a terra de Israel vivia momentos de angústia e tribulação sob o governo dos juízes. Entre as famílias de Rama, havia uma mulher chamada Ana, que se tornara alvo das zombarias e rivalidades, em especial de Penina, a outra esposa de seu marido Eucana. Ana, em sua profunda dor, carregava o fardo da esterilidade, e cada riso cruel de Penina cortava seu coração como um punhal. Sua alma se via mergulhada em um desespero que parecia insuportável, e as noites eram longas, marcadas por lágrimas silenciosas que pleiteavam uma resposta divina. Certa manhã, tomada pelo lamento, Ana decidiu ir a Siló, onde o tabernáculo do Senhor se erguia. Com cada passo, sentia-se envolver pela brisa do deserto, um sopro de esperança que parecia distante. Ao chegar ao tabernáculo, a atmosfera era pesada e o cheiro das ofertas queimadas ainda impregnava o ar. Ela se lançou em oração fervorosa, seus lábios se movendo em silêncio, sua alma clamando ao Deus de Israel. Senhor dos exércitos, se apenas olhares para a aflição da tua serva e a lembrares de mim, dando-me um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Enquanto orava, o sacerdote Eli observava-a do altar. Certa de que sua tristeza e fervor seriam percebidos, Ana não esperava a confusão de Eli, que a acusou de estar embriagada. A humilhação foi intensa, mas Ana não se deixou abater. Com coragem, respondeu: Não estou embriagada, meu senhor. Sou apenas uma mulher angustiada, derramando minha alma diante do Senhor. A sinceridade de seu coração tocou Eli, que então a abençoou, dizendo: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda a petição que fizeste. Uma chama de esperança acendeu-se no peito de Ana. Ao voltar para casa, sentiu uma transformação dentro de si, como se a dúvida e o medo fossem dissolvidos em uma nova certeza. Deus ouvira suas súplicas. Ela caminhava com leveza, consciente de que o silêncio do Senhor não era ausência, mas sim um convite à entrega e à confiança. Sem muitos dias, Ana concebeu. O milagre que havia implorado se tornara realidade, e ao dar à luz, ela deu ao menino o nome de Samuel, que significa ouvido por Deus. Ele era a resposta de suas orações, um sinal da fidelidade divina em tempos de escuridão. Mas a alegria de Ana estava entrelaçada com um peso emotivo. Lembrava-se de seu voto, e o chamado para dedicar Samuel ao Senhor ressoava como um eco em seu coração. Como poderia entregar seu filho ao serviço de Deus? A beleza do milagre era também um convite ao sacrifício. Cada plano que sonhara para a futura vida de Samuel seria substituído pela vontade divina. E assim, ao olhar para o pequeno Samuel em seus braços, Ana percebeu a profundidade de sua jornada. A dor e a angústia que a levaram a clamar ao Senhor haviam sido transformadas em um canto de louvor. O silêncio de Deus, que um dia a atormentou, havia sido quebrado por um milagre, mas agora seu coração se preparava para a maior entrega de todas. Como seria sua vida quando chegasse o dia de cumprir seu voto? Que impacto teria Samuel em uma nação sedenta de direção e liderança? As perguntas habitavam o coração de Ana, mas uma coisa era certa: a atuação de Deus estava apenas começando, e a história de Samuel traria esperança ao povo de Israel. Ana olhava para seu filho nos braços, a pequena face de Samuel refletindo a luz dourada do sol poente. Era uma visão gloriosa, e seu coração vibrava com amor e gratidão. Entretanto, o peso de seu voto a atormentava. Quando seu olhar repousava na inocência do menino, uma batalha interna se travava em sua alma. Como poderia entregar aquele milagre à casa do Senhor em Siló, onde fora gerado o clamor fervoroso de seu coração? A resposta se escondia naqueles sonhos que se tornavam pesadelos à medida que o tempo avançava. Os meses passaram e a vida em Rama continuou, mas Ana estava ciente de que o momento da entrega se aproximava.
Todos os anos, quando Eucana levava sua família a Siló para a festa dos sacrifícios, o sentimento de angústia no peito de Ana crescia. As festividades ressoavam ao seu redor, mas cada riso e celebração faziam sua dor parecer ainda mais intensa. Havia uma profecia em seu coração, uma certeza de que Samuel destinava-se a algo grandioso. No dia da festa, com o espírito repleto de expectativa e temor, Ana preparou-se para a viagem. Sua mente estava entrelaçada com promessas e anseios. O caminho para Siló estava repleto de memórias de sua oração, e seu coração pulsava ao lembrar-se de Eli, que a abençoara em seu momento de desespero. A cada passo, Ana murmurava a Deus, pedindo que aqueles momentos custassem a pena. Ao chegarem à cidade, a visão do tabernáculo trouxe um misto de reverência e temor. Eu consigo sentir Deus aqui, pensou Ana, enquanto se aproximavam do altar. Naquele sagrado local, o aroma das ofertas queimadas ainda flutuava no ar, relembrando um tempo em que sua palavra parecia perdida, mas que agora pulsava com vida. Eucana, ao notar o silêncio de Ana, disse: Ana, por que choras e não comes? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Para ele, não compreendia o profundo desejo que a consumia. Ana, com a voz embargada, respondeu: Quando chegar o momento, o Senhor há de guiá-lo em seu caminho. Após as ofertas, Ana se separou do restante da família, desejando um momento sozinha diante de Deus. Ao cair de joelhos, ela entregou a sua dor e se lembrou da promessa feita. Senhor, aqui está meu filho, lembra-te de mim e de meu voto. O súplice de seu coração ascendia ao céu como incenso. Não houvera um só instante que não tivesse se comprometido com Deus, e agora era hora de cumprir. E ali, sob a sombra do tabernáculo, um murmúrio sutil percorreu o ar, como se o próprio céu estivesse respondendo. No profundo silêncio que se seguiu, Ana sentiu uma presença poderosa ao seu redor. Era como se o divino revelasse à sua alma que, neste ato de entrega, não perderia seu filho, mas sim o entregaria ao propósito soberano que o aguardava. O tremor da expectativa a envolvia, enquanto ela se levantava, olhos cheios de lágrimas e coração repleto de confiança. Samuel seria um homem de Deus, e ele havia de usá-lo poderosamente. Ana sabia que a história de seu filho não começava e terminava ali. Era uma ponta de algo muito maior que se desenrolaria nas gerações futuras. E assim, ao voltar para a companhia de Eucana e os outros filhos, Ana já não carregava a angústia antecipada. O peso sobre seus ombros se tornara uma leveza, um olhar voltado ao cumprimento da vontade divina. Contudo, a sombra de uma nova promessa pairava no ar, como um aviso de que o desfecho da história de Samuel ainda guardava um mistério. O que Deus estava prestes a realizar por meio dele poderia mudar a nação e fazer ecoar nas páginas da história. E enquanto já se ouvia os primeiros ecos da louvação e entrega, uma pergunta pulsava na mente de Ana. Que desígnios terá o Senhor para Samuel e qual será o preço a pagar pela transformação que se avizinha? O desfecho do plano soberano de Deus estendia-se diante dela, e ela sentia que a jornada apenas começava. Quando as festividades terminaram e as vozes jubilantes começaram a se dissipar, Ana sentou-se à beira do altar, prolongando seu momento de entrega. A brisa suave que soprava pelo acampamento de Siló parecia sussurrar segredos sobre o futuro que a aguardava, e seu coração palpitaria como um tambor de guerra em ansiedade e expectativa. Ela fechou os olhos, buscando clareza em meio ao turbilhão de emoções que a envolviam. Naquela noite, enquanto os homens de sua família ofereciam os sacrifícios apropriados, o som das lâmpadas crepitando iluminava o ambiente do tabernáculo. Elas reluziam como estrelas, mas Ana estava mais atenta a uma luz ainda maior que refletia em seu interior. Senhor,
ela implorou em seu espírito. Eu bati as portas do céu e agora me entrego a ti. Que meu voto não seja em vão, mas que ele traga glória ao teu nome. O tempo se arrastava e o silêncio sagrado ocupava o ambiente. Ana estava ciente de que Eli, o sacerdote, observava-a. Ele parecia penetrar em seu ser, discernindo a dor e a determinação em seu coração, e então se aproximou. Mulher, por que choras? Teus lábios movem-se, mas não emitem som. Estás embriagada. Ana, tomada por um impulso de vulnerabilidade, explicou a Eli sua história, palavras brotando como água viva de uma fonte que nunca secava. Eli a ouviu, e seu semblante se suavizou. Vai em paz, disse-lhe, e que Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. As palavras do sacerdote soaram como um testemunho profético, e Ana sentiu um calor se expandir em seu peito, confirmando que Deus estava trabalhando além do que ela poderia imaginar. Com o encorajamento de Eli, cada peso emocional começou a se afrouxar, fazendo espaço para uma confiança serena no plano de Deus. Dias se passaram desde a entrega de Samuel ao Senhor, e Ana retornou a Rama, determinado a viver sob a promessa divina. Ela e Eucana voltaram à sua rotina, mas algo havia mudado. A atmosfera em sua casa estava impregnada com a expectativa de um futuro diferente. Ana passou a se dedicar à oração e ao cultivo da esperança, confiando que a entrega de Samuel impulsionaria uma mudança poderosa. Uma manhã radiante, enquanto o sol despontava no horizonte, Ana ouviu uma mensagem que atravessou os umbrais de sua casa. Era uma visita inesperada de Eli, que chegara trazendo uma palavra de Deus. Ana, ele começou com uma expressão grave. O Senhor me enviou para te falar. Ele não apenas ouvirá a tua oração, mas também levantará Samuel como um profeta em Israel. O ar ao redor de Ana ficou pesado com a gravidade das palavras, e ela tremia. O que queria entender era que Samuel, seu filho, seria chamado para uma missão divina. Mas o que isso significa para ele, Eli? Perguntou Ana, sua voz misturada com ansiedade. Significa que ele não apenas servirá no templo, mas será a voz de Deus para o povo. E a transformação que começará em sua vida irá ecoar por toda a nação. Contudo, deves estar preparada, pois o caminho que ele deve trilhar não será fácil. As palavras de Eli o revestiram com uma profundidade espiritual que Ana nunca tinha conhecido. O que seria da vida de Samuel e da de sua família? Qual seria o preço que todos deveriam pagar? Uma onda de reverência a envolveu ao perceber que estava prestes a testemunhar a mão soberana de Deus, moldar destinos. Conforme Eli se despedia, um pensamento inquietante se plantou em seu coração. O que a entrega total demandaria de mim e de Samuel? Através das promessas e profecias, Ana entendeu que o que se adentrava era um caminho de fé, onde cada passo seria guiado pela luz divina. Assim, com a determinante certeza nas palavras de Eli, Ana olhou pela janela, vislumbrando um futuro manchado de incertezas, mas repleto da esperança que só pode provir de um Deus que age por meio da obediência. Ela tinha entregado a Deus seu filho, mas agora sentia que o próprio universo estava em movimento, preparando-se para algo monumental. E a resposta divina ainda não havia sido totalmente revelada. Que mistérios ainda estavam por vir enquanto a trama da história de Samuel se desenrolava sob a vigilância de um Deus que nada deixava ao acaso. Ana sentou-se sobre um banquinho de madeira na pequena casa em Rama. O cheiro do pão recém-assado misturando-se com os aromas da terra úmida após a chuva. Um novo dia despontava, mas sua mente estava longe das tarefas comuns. As palavras de Eli reverberavam em seu espírito, e a realidade de sua entrega começava a pesar como o céu antes da tempestade. Samuel estava destinado a ser um instrumento nas mãos do Deus Altíssimo,
e ela não podia ignorar a gravidade de seu voto. Senhor, murmurou, eu entreguei meu filho a ti, mas o que se desenvolverá em sua vida ainda é desconhecido por mim. O anseio misturado à gratidão atava seu coração, e ela se sentiu como uma árvore que, embora forte em suas raízes, tremia sob a força do vento. Os dias se tornaram semanas, e a sombra da dúvida ocasionalmente lançava suas garras sobre sua fé. Ela se dedicou fervorosamente à oração, mas frequentemente se perguntava: o que acontecerá com Samuel? Qual será o seu futuro? À medida que o tempo passava, rumores começaram a circular entre os habitantes de Rama. O povo falava de uma grande necessidade de um líder, de alguém que pudesse restaurar a fé entre os israelitas que se afastavam dos caminhos do Senhor. Ana escutava, seu coração palpitando em uníssono com as falas do povo. O Senhor não apenas havia escolhido seu filho, mas poderia estar prestes a levar Samuel a uma jornada que mudaria o destino da nação. Certa manhã, enquanto caminhava para o campo, Ana avistou Eli se aproximando da cidade. O sacerdote trazia uma expressão séria e seu coração pulsou de expectativa. O que era agora? Eli, chamou ela ao encontrá-lo no caminho. O que traz você a este lugar? Ele parou e seu olhar se tornou intenso. Ana, a palavra do Senhor me chegou novamente. Há um clamor entre o povo, um anseio profundo por um líder, e o Senhor o levantará. Ana mal conseguiu conter o fôlego. A cada palavra de Eli, uma alegria misturada com temor preenchia seu ser. Então Samuel será esse líder? Perguntou hesitante. Não somente será um líder, Ana, Eli respondeu com a voz firme e um brilho nos olhos. Ele será um profeta do Senhor, e através dele Deus falará à nação. Mas deves entender, este chamado é envolto em desafios. Ele não será protegido dos dilemas do seu povo. Ana sentiu o peso da responsabilidade em seu coração, quase como se o próprio Deus a estivesse testando. Ela havia pedido por um filho e havia entregado sua vida ao Senhor. Agora, ele pedia que seu filho suportasse o fardo de um profeta. Este é um caminho que exige coragem e fé, continuou Eli. Samuel não apenas será uma voz, mas o canal através do qual o Senhor trará juízo e misericórdia a Israel. Prepare-o, pois dias difíceis se aproximam. Aquelas palavras ressoaram como um eco profundo que atravessava não só o tempo, mas também o coração de Ana. O futuro de Israel estava entrelaçado com o destino de seu filho. Ela percebia então que seu compromisso não era apenas com Samuel, mas com a redenção de um povo. Se o Senhor assim deseja, Ana respondeu com firmeza, eu me comprometo a ser a mãe que ele precisa, que ele cresça sob tua orientação, Senhor. E naquele momento, uma sensação de reverência a envolveu. Ela percebeu que, por trás da tempestade que se aproximava, havia um propósito divino maior do que ela poderia compreender. O silêncio de Deus, que durante tanto tempo parecia opressivo, agora havia se dissipado, revelando a ação do Altíssimo. Contudo, enquanto se despedia de Eli, uma inquietude ressurgiu. O que mais está reservado, Senhor? Que segredos serão revelados quando Samuel assumir seu lugar? A atmosfera ao seu redor parecia carregar promessas e mistérios ainda não desvendados. Ana contemplou o céu, seu coração cheio de expectativa. O plano soberano de Deus estava em movimento, e o que se avizinhava poderia mudar não apenas suas vidas, mas o destino de toda uma nação. O que ela não sabia era que novas reviravoltas estavam por vir, desafiando sua fé e revelando o caráter de Deus de maneiras que ainda não podia imaginar. As semanas se tornaram meses, e a presença do Senhor continuava a ser sentida em cada esquina da pequena cidade de Rama. Ana se dedicou às suas orações, segurando qualquer fragmento de esperança que pudesse acalentar em seu interior.
Ela não apenas orava por Samuel, mas também clamava pela salvação do povo de Israel, que se afastava da adoração ao Senhor. Os ecos de sua determinação reverberavam na atmosfera como um prenúncio de mudanças. Num dia ensolarado, enquanto Ana caminhava até o templo, uma multidão se aglomerava diante da entrada. O murmúrio de vozes ansiosas enchia o ar, e o coração de Ana disparou. Ao se aproximar, ela percebeu que Eli estava prestes a falar. Ele se posicionou sobre uma pedra, sua figura imponente projetando uma sombra sobre o povo. "O Senhor é grande em poder e misericórdia", começou Eli, sua voz poderosa penetrando os corações de todos ali presentes. O clamor do povo chegou até Deus, e ele está prestes a agir entre nós. Um profeta será levantado, um homem cuja voz trará luz e esperança. Ana podia sentir a eletricidade daquela declaração, e seu espírito se uniu a uma expectativa fervorosa. Samuel seria esse homem? O que isso significava para ele e para ela? Mas logo ele revelou que a grandeza de Deus também trazia responsabilidade. E Ana não pôde deixar de sentir um peso dobrado em seus ombros. "Preparem-se", Eli continuou, "porque o caminho de transformação é um caminho de fogo. Este líder que se levantará não apenas abençoará, mas também chamará o povo ao arrependimento. Ninguém estará imune à verdade que será proclamada." Ana sentiu a coragem e a apreensão conflitar dentro dela. A responsabilidade atribuída a Samuel era muito maior do que ela imaginara. Ela pensava em como poderia preparar seu filho para tal missão, sentindo que o peso de suas orações era tanto para ele quanto para a nação. Naquela mesma noite, enquanto a escuridão envolvia Rama, Ana buscou um lugar de solitude. Ela se afastou da casa, guiada por uma necessidade profunda de conversar com Deus. Ao se sentar sob a sombra de uma oliveira antiga, suas lágrimas caíram, cada uma carregando seu medo e suas esperanças. "Senhor", sussurrou ela, "eu entreguei meu filho a ti, mas o que isso significa para nós? Mostra-me o caminho, que eu possa guiá-lo na tua verdade, que ele esteja pronto para o chamado." Enquanto orava, uma brisa suave começou a soprar, trazendo consigo uma sensação de conforto, como se o próprio Deus estivesse ouvindo sua súplica. Ana fechou os olhos, e naquela quietude, uma história ancestral começou a se desenrolar em sua mente. A história do povo de Israel, de reis ungidos, de libertadores e profetas enviados. Quando finalmente abriu os olhos, algo tinha mudado. Uma nova determinação inflamou seu coração. "Ele deve saber quem tu és, Senhor", ela declarou em seu espírito. "Ele deve conhecer o padrão de justiça e amor que tu estabeleceste. Eu farei da tua palavra sua herança." Na manhã seguinte, Ana começou a ensinar Samuel sobre os feitos de Deus. Desde os dias de Abraão até a libertação do Egito, a história de um Deus que nunca desampara seu povo desdobrava-se diante dele. Samuel ouvia atentamente, seus olhos brilhando de curiosidade e reverência. Ana percebeu que ele não estava apenas aprendendo, mas absorvendo a essência do que significava ser um escolhido de Deus. Contudo, enquanto a relação de Ana com seu filho se aprofundava, lá no horizonte surgiam nuvens de desafios. O povo de Israel continuava a se afastar da adoração, e a necessidade de um verdadeiro líder tornava-se cada vez mais premente. Certa manhã, enquanto Ana preparava o café da manhã, um mensageiro chegou, trazendo notícias inquietantes. "As tribos de Israel estão em desespero", declarou ele, a respiração ofegante. "Os filisteus reúnem suas forças e a guerra está se aproximando. Eles clamam por um líder que os conduza ou a nação inteira poderá ser consumida." As palavras do mensageiro foram como um soco no estômago de Ana. A gravidade da situação era palpável, e ela se virou para olhar Samuel, que esperava pela instrução da mãe.
O que o Senhor estava planejando? Como ele poderia estar preparado para o que estava por vir? Ana sentiu uma urgência no espírito. Senhor, ela orou silenciosamente. O que mais precisa acontecer? Revela-me tua vontade, para que eu possa preparar meu filho para o que está por vir. Enquanto a pena do destino pairava sobre eles, Ana sabia que o que precedia seria uma batalha não apenas contra inimigos visíveis, mas uma luta espiritual que exigiria a fé e a coragem de Samuel. Era apenas uma questão de tempo até que o silêncio se quebrasse, e Ana sentia que a voz de Deus estava prestes a ensaiar um novo cântico. Ana passava os dias em uma agitação sagrada, seus pensamentos entrelaçando-se em um mosaico de oração e preocupação. O mensageiro havia trazido a sombria notícia, mas a luz da esperança ainda brilhava em seu coração. Com cada amanhecer, ela se esforçava para preparar Samuel para o desafio que se aproximava, contando histórias de Deus que libertava os desamparados e levantava líderes entre o povo. Naquela manhã, enquanto o sol começava a despontar, uma sombra projetou-se na entrada de sua casa. Era Eli, de rosto grave e olhos penetrantes. Ana sentiu um frio na espinha. Algo em seu olhar carregava o peso de uma revelação. Ele segurou a mão de Ana, e a pressão calorosa de suas palmas, aquela hora da manhã gélida, trouxe conforto, mas também um prenúncio de gravidade. Eli, o que trazes para nós? Ana perguntou, o coração acelerado. O Senhor me falou. Ele respondeu, sua voz baixa e reverente. Ele revelou que Samuel tem um propósito especial, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Um chamado que não se limita a este tempo, mas se estende através das gerações. Ana prendeu a respiração. Embora tivesse esperado por um propósito grandioso, a realidade da profecia se ramificava como uma árvore antiga. Ela percebeu que sua obediência em oferecer Samuel estava se desdobrando em algo muito maior do que poderia imaginar. Mas Eli, como posso prepará-lo para tal responsabilidade? O que eu, uma mulher comum, posso fazer? Seu tom carregava uma mistura de dúvida e esperança. Ensine-o a ouvir a voz de Deus. Eli afirmou, sua certeza imperturbável. No silêncio e na obediência, ele encontrará clareza. O Senhor deseja um coração que anseia pela sua direção. Ana assentiu, compreendendo que a tarefa à sua frente exigiria mais do que apenas histórias e lições. Exigiria um espírito que buscasse a presença de Deus em cada instante. Decidida, ela decidiu que cada noite ao redor da mesa seria um tempo sagrado. Uma oportunidade para encorajar Samuel a ouvir e a responder ao chamado do Altíssimo. À medida que as semanas passavam, Ana percebeu que Samuel estava se tornando mais atento e sensível ao que Deus queria dizer. Durante as suas aulas noturnas, ele frequentemente fechava os olhos, assim como Ana ensinara, buscando entender o que o Senhor desejava. Certa noite, enquanto os olhares se cruzavam entre mãe e filho, Samuel fez uma pergunta inquietante. Mãe, o que significa realmente ouvir a Deus? Como sei que é sua voz? Ana sorriu, primeiro com ternura, mas logo o semblante se tornou sério. Filho, ouvir a Deus é um caminho que se trilha com fé. Às vezes é uma consciência, outras, como um sussurro ao vento. Mas acima de tudo saberás que é Ele quando te chama para fazer o bem, para agir segundo sua palavra e andar em seus caminhos. Naquela noite, Ana levou Samuel a orar por aqueles que estavam perdidos, impotentes, diante do poder dos filisteus. Ela invocou seu nome e reclamou as promessas de Deus. O clamor veio de seu ser, um clamor que buscava libertação e restauração. No meio dessas orações, Ana sentiu algo poderoso em seu coração, como se no céu algo estivesse se mobilizando. Enquanto o sol se punha ao longe, algo mudou no ar. Uma presença sobrenatural parecia envolver a casa.
Ana olhou para Samuel, que agora tinha os olhos fechados, a expressão grave e cheia de expectativa. A tensão entre o que eles estavam pedindo e o que Deus poderia estar prestes a fazer carregava um peso indizível. E então, em um momento que pareceu eternidade, uma voz sussurrou no fundo de sua alma: Eu levantei um novo caminho, e a vitória está à porta. Despertada pelo chamado, Ana se levantou, a fé ardendo dentro dela como um fogo. Senhor, murmurou com determinação, que tua vontade seja feita. Prepare Samuel e nosso povo para o que tu tens reservado. À medida que a lua começava a se elevar, Ana sentiu que as promessas de Deus estavam se intensificando. A batalha não seria apenas física, mas espiritual. A terra estava sedenta por um líder que conhecia o coração de Deus. Algo estava prestes a acontecer, e a pergunta pairava no ar. Estava o povo pronto para ser moldado pela voz do Senhor? Assim, enquanto o céu noturno cobria a cidade, Ana avançava com fé, sabendo que o tempo de mudança havia chegado. Mas uma nova revelação ainda descansava nas brumas do futuro. E quando o silêncio se romper, como o povo responderá ao chamado do Senhor? Enquanto os dias se desdobravam em uma sequência sagrada, Ana dedicava cada momento a cultivar a fé em Samuel. Era como se o próprio céu estivesse sintonizado com suas intenções, as palavras de Eli ecoando em sua mente. O Senhor deseja um coração que anseia pela sua direção. Em uma noite particularmente envolta em um silêncio denso, Ana se encontrou em oração profunda. As estrelas cintilavam como lanternas do céu, testemunhas da súplica de uma mãe por seu filho e por seu povo. Enquanto orava, os pensamentos de Ana se concentravam em um pedido específico, que a voz do Senhor se tornasse tão clara quanto o luar que iluminava sua casa. Por volta da meia-noite, quando a quietude envolvia tudo como um manto, um som suave permeou o ar. Era como um sussurro. Ana parou, seu coração acelerando, e por instantes o tempo parecia ficar suspenso. Uma luz espectral encheu a sala, e Ana viu Samuel, ainda de olhos fechados, aparentemente em uma comunicação ardente com o Altíssimo. O menino, em seu estado de oração, começou a murmurar palavras que não eram suas, sons que ressoavam com poder sobrenatural. Ana observou com a respiração entrecortada, percebendo que algo além do natural estava acontecendo. A presença do Senhor pairava ao redor deles como uma nuvem de glória. Ó Senhor dos exércitos, Samuel finalmente pronunciou, abrindo os olhos com uma expressão de assombro. Fala, pois teu servo ouve. Ana sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Um frio na espinha, entrelaçado com calor, a consciência de que Deus estava se movendo em seu lar. Ela se lembrou de como a voz de Deus, antes temida, agora parecia tão próxima e acessível. Ele, que estava presente de alguma forma em seu espírito, não estava mais distante. Era como se a busca incessante de Ana para preparar Samuel estivesse finalmente prestes a culminar em algo indescritivelmente grandioso. Em meio ao silêncio, uma nova voz se ergueu. Não a de Eli, mas a do próprio Deus. Samuel, eu te escolhi para ser um instrumento das minhas promessas. Não temas, pois com você estarei como estive com os patriarcas. Israel necessita de um líder que ouça e obedeça. Ana mal podia conter suas lágrimas. Deus, é realmente isso? O tempo é agora? As palavras escaparam de seus lábios, ecoando suas intercessões. Sim, veio a resposta suave, mas firme. É tempo de levantar e tomar a posição que eu dei a você. A luz da verdade brilhará em meio às trevas e Israel verá a minha salvação. Samuel olhou para sua mãe, seus olhos agora brilhando com poder e certeza. Ele nunca se sentira tão vivo, tão em sintonia com a voz de Deus. Era como se a missão que lhe havia sido destinada o abraçasse com um calor renovador. Eu irei, Senhor, Samuel declarou, a ousadia inflamando suas palavras.
Ana balançou a cabeça em concordância, a determinação crescente em seu coração. Mas, numa pausa breve, uma inquietação permeou o ar. Ana percebeu que aquele momento, profundo e transformador, também prenunciava um desafio. O que me espera, Senhor? O que virá a seguir? Em resposta à sua dúvida, o Senhor murmurou em seu coração: dentro de ti está o poder para transformar a nação, mas a batalha não será fácil. O caminho da obediência demanda fé e coragem. Esteja atenta ao que revelarei a seguir. Ana sentiu a gravidade do chamado, a urgência do momento. Cada palavra que agora ressoava em sua mente era um eco da aliança divina. Enquanto a luz da manhã começava a despontar, ela percebeu uma nova realidade. Não apenas estava preparando Samuel, mas fazendo parte de um movimento divino que mudaria o curso da história. Quebra de silêncio e revelação divina, tudo estava ligado. O povo precisava de um coração que temesse a Deus, um líder que seguisse sua orientação. E mais, cada oração de Ana era uma trama na tapeçaria do plano soberano de Deus. Enquanto a aurora desenhava os primeiros raios sobre a terra, Ana sabia que o verdadeiro desafio havia apenas começado, e a expectativa palpável deixava uma pergunta no ar. Como reagiriam os corações de Israel ao que estava prestes a acontecer? O que Deus ainda revelaria no desenrolar de sua soberania? Enquanto o sol começava a banhar a terra com sua luz dourada, Ana sentia o peso do que estava por vir. O amanhecer não apenas trazia um novo dia, mas também a promessa de que a revelação divina de Samuel marcaria o início de uma nova era. Movida por um impulso irresistível, Ana se alistou em fervorosas intercessões. A luz do Senhor estava sobre ela, e sua alma ardia com a certeza de que mudanças significativas estavam à espreita. Como em 1 Samuel 3,19, quando o Senhor estava com Samuel, Ana sabia que Deus também estava com ela, dispensando graça e poder. Ainda assim, a inquietude não a abandonava. Como irão as pessoas receber as palavras de teu servo, Senhor? A quem eles ouvirão quando ele falar? Sua mente corria para as tribulações que Israel enfrentava, como o pecado que permeava as tribos e a falta de liderança piedosa. Uma divisão entre os membros do povo de Deus parecia iminente. Samuel, percebendo a angústia de sua mãe, perguntou: Mãe, o que há em seu coração? Seu olhar inocente e determinado trouxe um pequeno alívio a Ana. Meu filho, eu temo pela tua missão. O Senhor escolheu você, mas a realidade do mundo é cheia de obstáculos. O coração do povo está endurecido, respondeu Ana, suas palavras imbuídas de uma profunda compreensão do cenário espiritual que o cercava. Samuel olhou para o horizonte, onde as montanhas se erguiam majestosas. Se Deus está comigo, o que eu temeria? Ele levantou Moisés, e assim como ele, eu também confiarei na sua palavra. Ele falava com convicção, como um jovem líder chamado ao serviço. Ana sorriu, admirando o fervor do filho, mas o seu coração permanecia dividido entre esperança e temor. O dia avançava, e a cidade começava a acordar. Samuel estava a caminho do santuário, onde Eli o aguardava. Ao entrar naquela casa, onde a presença de Deus sempre foi manifestada, uma brisa suave parecia sussurrar promessas de transformação. Mas a expectativa de Ana não era apenas por Samuel. Por trás do seu desejo oculto havia um apelo por justiça e retidão para sua nação. Ela lembrava-se das palavras de Deus em Deuteronômio 30:19. Escolhi a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. O clamor de Israel ecoava em seu coração. Enquanto Samuel adentrava o santuário, um peso sobrenatural recaiu sobre Eli. Ele não estava ciente do que se preparava para acontecer, mas sentia um inquietante chamado. O velho sacerdote virou-se para o menino, seus olhos brilhando com um temor reverente. Samuel,
"O que o Senhor te disse?", chamou Eli, sua voz ressoando em um eco de urgência. Samuel hesitou, sua voz trêmula enquanto se preparava para relatar a mensagem que mudaria tudo. "Eis que o Senhor falou a respeito da casa de Eli, por ser sua família uma causa de grande desobediência", ele disse, suas palavras pesando como pedras. Ana, longe mas atenta, sentiu o tremor de emoção. A verdade de Deus precisaria ser divulgada, mas a responsabilidade pesava intensamente. Eli, em sua profunda tristeza, respondeu: "Ele é o Senhor, fará o que lhe parecer bom." A aceitação de Eli pessoalizava o peso do que significava viver de acordo com a soberania de Deus, mesmo em meio à disciplina. O que Ana não percebia era que naquele mesmo momento, Deus estava alinhando os acontecimentos para que não apenas Samuel, mas todo Israel fosse chamado ao arrependimento. O plano soberano de Deus começava a se desdobrar numa nova fase, onde cada coração, tanto o de Eli quanto o de seu povo, enfrentaria a dura verdade. Ana não sabia que essa mensagem seria o catalisador de uma transformação e que logo a nação de Israel poderia reagir de maneiras inesperadas. O que Deus preparava na escuridão daquele dia poderia finalmente iluminar os corações. Após os eventos de aquele dia, Ana contava as horas. A expectativa crescia em seu espírito. As respostas que ela buscava pareceriam se aproximar, mas continuava uma inquietante pergunta: como o povo de Deus responderá à disciplina do Senhor? Enquanto a brisa da manhã, levando as notícias de mudança, percorria a terra, Ana sabia que o plano de Deus estava em motion, e as consequências do chamado de Samuel ainda iriam reverberar através dos tempos. O amanhecer seguinte foi envolto em um silêncio profundo, como se toda a criação aguardasse a revelação que se desenrolaria. Ana, após uma noite de oração fervorosa, levantou-se para buscar a vontade de Deus em meio à ansiedade. As palavras do seu filho ecoavam em seu coração e persistiam como um raio de esperança. "Se Deus está comigo, o que eu temeria?" Este lema tornou-se a âncora de sua alma em tempos de incerteza. A cidade fervilhava com rumores sobre a mensagem que Samuel havia anunciado. O murmúrio do povo reverberava como o som de águas tumultuadas, refletindo a tensão que permeava o espírito coletivo de Israel. Muitos, aliás, tremiam diante do peso das palavras de Deus que tinham sido proclamadas através do menino, enquanto outros endureceram seus corações, temendo a convocação ao arrependimento. Ana, no entanto, não deixou que a incerteza a dominasse. Em sua jornada até o santuário, suas orações continuavam a clamar por justiça e compaixão. Ao entrar na presença de Deus, ela levantou suas mãos e com lágrimas implorou: "O Senhor da guerra, traga unidade a teu povo, fala ao coração de Israel e que as escalas da insensibilidade caiam." Enquanto isso, em meio ao clamor, Eli se encontrava em reflexão. A responsabilidade que agora lhe pesava parecia ser ainda mais profunda que antes. O velho sacerdote tentava entender a súbita reviravolta em sua vida e em sua casa. Como poderia eu ter permitido que a desobediência prevalecesse? Ele se perguntava, enquanto sua consciência se consumia. Foi então que, em meio ao silêncio que cercava o santuário, um trovão ecoou pela terra. As nuvens se reuniram no horizonte e a atmosfera carregava um sinal divino. Ana olhou para cima, sentindo um arrepio, enquanto seus lábios murmuravam um versículo que sempre a confortara. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34:15. Diante daquela visão celestial, a decisão de Eli surgiu como um impulso. Ele sabia que ele e sua família haviam perdido a voz profética, e atualmente eram cobertos de trevas. Mas ainda havia tempo para um novo começo, um retorno genuíno ao Deus que nunca abandonou seu povo.
e naquele instante Eli olhou para Samuel, que estava em pé, em meio às sombras, parecendo mais do que nunca um verdadeiro profeta. Levante-se, Samuel, o que mais o Senhor tem para nos revelar? Enquanto Ana aguardava com o coração palpitante, Samuel foi invadido por uma nova revelação. Seus olhos brilharam com uma luz sobrenatural. O Senhor diz que ele levantar-se-á contra a iniquidade de sua casa, mas há esperança. Ele também traz um novo pacto de graça, restaurando a aliança de Israel. Ana, ouvindo à distância, não só sentiu que a esperança renascia como uma chama em seu interior, mas também entendeu que o plano de Deus envolvia compaixão e misericórdia. A nação poderia ser restaurada, não por seus próprios esforços, mas pela intervenção divina. No entanto, enquanto a mensagem de transformação surgia, um sentimento peculiar de urgência preenchia a atmosfera. Ana podia sentir que sempre que Deus anunciava esperança, a luta espiritual se intensificaria. Algo poderoso estava prestes a acontecer. Uma divisão significativa entre luz e trevas, vida e morte. O que ainda não se sabia era que o movimento de arrependimento convocaria forças inimigas. Anjos e demônios se preparavam para um desenrolar dramático. A batalha espiritual que se aproximava exigiria mais do que palavras promissoras. Exigiria um fervor de fé, coragem e uma voz unida clamando a Deus. No altar do santuário, Samuel levantou a voz mais uma vez, agora com um profundo senso de autoridade. O Senhor não apenas nos convoca ao arrependimento, mas a começar um novo capítulo em nossa história. Preparem-se, pois o que está por vir mudará tudo o que conhecemos. E assim, enquanto os corações começavam a se agitar, Ana se perguntou: por que o silêncio diante de tanta grandeza? O que Deus está planejando para nós quando finalmente nossos corações se unirem em clamor? A resposta estava invisível, aguardando o momento certo para ser revelada. O plano soberano de Deus se desdobrava em camadas amplas e profundas, pondo à prova a fibra do povo. Uma nova era estava à porta, e segredos antigos começavam a se desfazer, revelando verdades que moldariam não apenas Israel, mas as nações abaixo do céu. Ana observava atentamente, enquanto o murmúrio da multidão se intensificava. As palavras de Samuel ressoavam como um eco de esperança e expectativa, mas a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. Os corações, misturados entre fé e desconfiança, aguardavam a revelação que estava prestes a se concretizar com a chegada de um novo tempo para Israel. O sol se erguia no horizonte. Suas cores brilhantes dissipavam as nuvens pesadas, simbolizando um novo amanhecer. E Ana não pôde deixar de pensar na profundidade do que Deus estava prestes a fazer. Eli, com a gravidade de um sacerdote maduro, prosseguiu: Samuel, não é apenas um novo pacto que o Senhor traz, mas um chamado ao arrependimento verdadeiro. Ele deseja que o povo não apenas ouça, mas que se converta de seus maus caminhos. As palavras de Eli reverberaram profundamente, e Ana lembrou-se das promessas feitas por Deus, conforme implorou: e voltar-se-ão de seus caminhos, e então eu ouvirei do céu. 2 Crônicas 7:14. À medida que a multidão começou a se agitar, Ana percebeu que um desafio se aproximava. As palavras de esperança também carregavam o peso da disciplina, e o que estava por vir poderia revelar tanto a sinceridade do arrependimento quanto a dureza do coração. Ela sentiu uma inquietação crescente. A batalha espiritual estava iminente. Então, à medida em que os olhos se voltavam para Samuel, o jovem profeta ergueu a voz: Preparai-vos, ó Israel! O Senhor está prestes a agir e a sua mão não será corta para salvar, mas ele também trará juízo sobre aqueles que não se voltarem a ele. A multidão, embora impressionada, estava dividida.
Alguns clamavam por resposta e mudança, enquanto outros murmuravam, incapazes de aceitar a dura verdade que Samuel proclamava. Ana, sentindo a gravidade da situação, levantou-se e se aproximou do santuário, determinados a interceder pelo povo. Senhor, que o seu Espírito Santo venha sobre eles, ela clamou, seu rosto iluminado pelo comprometimento. Que abram os olhos e corações, e que aceitem as verdades que estão sendo reveladas. Ela se lembrou de Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um novo coração e um novo espírito. Com essas palavras em mente, ela sabia que a transformação só poderia ocorrer pela ação de Deus. As vozes de clamor e resistência começaram a se elevar, e Ana percebeu que a oposição não estava apenas em alguns corações, mas se manifestava em forças sobrenaturais que buscavam impedir a mudança. Uma sensação de frio percorreu sua espinha ao sentir a presença do maligno buscando desviar o propósito de Deus. O que viria a seguir dependeria da disposição do povo em se submeter à vontade divina. Naquele instante, algo extraordinário ocorreu. Fenômenos que desafiaram a compreensão humana começaram a se desenrolar. O céu escureceu brevemente e um raio cruzou o ar, reverberando a voz do Senhor em meio ao estrondo. O povo parou, com olhos arregalados, enquanto todos se voltavam para Samuel. É agora! Gritou ele, a autoridade sobrenatural transparecendo em seu semblante. Arrependei-vos, e o Senhor ouvirá a vossa súplica. Ana, ao ouvir essas palavras, era consumida pela convicção. O prélio entre a luz e as trevas estava se tornando mais intenso do que ela poderia imaginar. O que parecia ser o princípio de uma nova era para Israel estava se transformando em um campo de batalha, e seus braços se ergueram em oração. Visita teu povo, Senhor, que tudo o que está oculto se manifeste para a redenção. Sua súplica se misturava à intensidade da luta espiritual, fortalecendo o chamado à conversão. Enquanto o tumulto aumentava, Ana lembrou-se de Moisés diante do Monte Sinai, recebendo as Escrituras e as promessas de Deus para sua nação. Ele trouxe juízo sobre os egípcios, mas sempre ofereceu caminhos de restauração para o seu povo, musitou ela, recordando a fidelidade do Senhor. Naquele momento de clamor, uma luz intensa surgiu do tabernáculo e Samuel começou a falar novamente, como se fosse possuído por uma força além da sua. A justiça e a misericórdia se encontrarão. O Senhor fará novas todas as coisas. O clamor crescera, tocando os corações endurecidos, enquanto alguns começaram a se ajoelhar em humildade, reconhecendo sua necessidade de mudança. Ana podia detectar que uma fissura quebrou nas camadas de resistência, e a batalha espiritual estava mudando o curso. O povo estava se voltando em arrependimento genuíno. Mas a pergunta que ainda circundava sua mente era: será suficiente? Estaria isso preparado para a grandeza do que Deus ainda estava prestes a manifestar? Os próximos momentos seriam cruciais. E Ana sentiu que a verdade de Deus traria consigo não apenas um chamado ao arrependimento, mas a convocação de líderes verdadeiros sob a sua autoridade. Ela sabia que havia muito mais por vir. E enquanto a glória do Senhor começava a ser revelada ali naquele lugar, Ana se preparava para o que mais estava prestes a acontecer. Qual é, Senhor, o próximo passo de tua soberania? Batia em seu coração. A atenção do céu estava voltada para a terra, e os propósitos divinos se desenrolavam de maneira que ela ainda não conseguia vislumbrar completamente. Sentia a certeza de que a resposta a ser dada exigiria não apenas coragem e lealdade, mas um coração inteiro dedicado à obra que Deus estava prestes a realizar através de Samuel e ao chamado que ecoaria por toda a nação.